O perdão divino é a base das boas novas de salvação. Ele é profundo e ilimitado. Infelizmente, nos dias de hoje, ele é muito confundido como um salvo-conduto para o pecado. Muitas pessoas chegam a premeditar seus pecados apostando num perdão. Isso é a base de um relacionamento esquisito e construído sobre algo que não tem nenhuma forma de ser sustentável. A história de José sintetiza a expressão verdadeira das dimensões do perdão. Fique comigo, está apenas começando o Fé para hoje. O programa Fé para hoje está de volta e eu volto a falar com você sobre a sua matrícula na maior e melhor escola que já existiu. E no mais, totalmente gratuito. Esse material, Jesus, o Restaurador da Vida, é um guia de estudos para você estudar com o maior mestre que já existiu. Como você adquire? Pega o seu telefone e ligue para 0 operadora 12 2127 2131. Quer que eu repita? 0 operadora 12 2127 3121. Você vai dar algumas informações e elas vão fazer com que esse material chegue até a sua casa. Você pode também acessar o site biblia.com.br, fazer um caminho fácil e adquirir o guia de estudos de maneira totalmente gratuita. Ou você pode simplesmente apontar seu celular para o QR Code e o endereço estará aí à sua disposição. Jesus, o Restaurador da Vida, quer comunicar com você, falar com você, restaurar você. Esse é um presente da Novo Tempo para você, totalmente gratuito. Faça isso agora. Como o cristão enxerga o mundo? O cristão enxerga o mundo a partir da narrativa bíblica. É o livro sagrado que dá sentido à vida humana e explica as razões pelas quais vivemos em um mundo cheio de pecado e suas consequências. É importante entender os elementos básicos dessa forma de ver o mundo, denominada de cosmovisão cristã. Jesus não morreu pelos seus sonhos. Jesus morreu por causa dos seus pecados. A Bíblia é, de fato, um livro de salvação. Mas o sonho que estava sendo realizado na cruz era o sonho de Deus, que pensou, planejou e criou o mundo perfeito. Sendo a Bíblia esse livro de salvação, é importante colocar na mesa das nossas conversas e discussões que esse livro de salvação não começa dizendo aceite Jesus como seu Salvador. Ela começa dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra. Aceitar a Jesus como Criador é uma condição para aceitá-lo como Salvador. Deus salvou a sua criação. Algumas visões, elas tentam harmonizar o criacionismo bíblico com outras teorias que surgiram no decorrer da história, mas as outras teorias que surgiram no decorrer da história não lidam com o pecado, e pecado não é pecado se Deus não é o legislador e criador. É importante, então, entendermos que o criacionismo é a base de qualquer visão de um Deus tal como ele se apresenta. A Bíblia, no entanto, afirma que Deus criou tudo em 6 dias e que as coisas se fizeram pela força da sua palavra. A negação da visão criacionista da origem da vida causa, inclusive, um decréscimo no valor ontológico dos seres humanos. Essa noção do valor da vida pode ser sustentada a partir do conceito criacionista de origem. A partir da narrativa bíblica de que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou, encara-se tanto o valor que o ser humano tem como sua função na Terra. Há um mandato cultural dado por Deus aos seres humanos no livro de Gênesis. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Essa ordem de Deus aos humanos não é uma autorização de exploração predatória, mas uma tarefa de cuidado com a natureza.
Um homem desafiou a Deus, assim, nessas histórias que obviamente são inventadas, mas servem para muitas conclusões. Nesse desafio, ele disse: eu consigo, num laboratório e com alguns recursos tecnológicos, fazer tudo o que você fez. E Deus disse: faça. Eu faço o homem também do pó. Deus disse: faça. E aí ele começou a juntar o pó da terra. Até que Deus disse: não, faça como eu fiz. Ele disse: eu vou fazer como você fez. E Deus respondeu: então crie seu próprio pó. Deus não é apenas um criador, ele cria exclusivamente do nada. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que ele seja criador, se apresenta e haja como criador, ele não nos fez criativos. Então, a capacidade de criar sendo criativos e progenitores também foi compartilhada numa das atribuições que ele nos deu. Criamos filhos, trazemos novos seres humanos à vida e nós criamos muitas outras coisas. Está aí o mundo da arte, da cultura, as nossas expressões são criativas, a maneira como a gente se veste. Deus nos deu a capacidade de inventarmos coisas e dinamicamente estamos fazendo isso o tempo todo. Só que neste mundo de imperfeições há que se ter um padrão para descobrir quais são os desvios do propósito divino de glorificá-lo nas coisas que criamos. Para isso existe Bíblia e a Bíblia determina o certo e o errado naquilo que ofende ou não a Deus dentro da dinâmica das nossas criações. A natureza humana era perfeita e estava em harmonia com todos os outros seres criados. Porém, após a queda, o ser humano quebrou os seus 4 níveis de relacionamento. Em primeiro lugar, foi quebrado o relacionamento com Deus, pois o ser humano se escondeu de Deus e teve medo dele. Em segundo lugar, foi quebrado o relacionamento com o próximo. Logo após a queda, Adão jogou a culpa do erro sobre a sua esposa. Em terceiro lugar, foi quebrado o relacionamento consigo mesmo, pois o ser humano teve vergonha de seu próprio corpo. E em quarto lugar, foi quebrado o relacionamento com a natureza. Quando foi feito o sacrifício de 2 animais para que fossem produzidas roupas para cobrir a nudez humana. A partir daquele momento, o homem teve que conviver com o mal, do lado de dentro e do lado de fora. Uma expressão comum para o mundo bíblico é que o homem passou a ser caído. Caído assim, em queda, uma inclinação para o que é errado. Essa luta contra o mal do lado de dentro está presente em todos os seres humanos. Lidar com o mal e a luta contra o mal e os seus efeitos do lado de fora, mesmo em forma de dor e sofrimento, está presente também em todos os seres humanos e todos nós estamos lidando com perguntas sem respostas. Você já deve ter se deparado com esse tipo de questionamento. Se Deus existe e é bom, por que existe o sofrimento? Por que tal coisa aconteceu? Por que justos passam por injustiças? Mas uma das definições de mal é que mal é algo que acontece sem explicação. Todas as partes do bem se explicam. O bem é explicável, o bem é legislado, mas o mal é uma transgressão à lei. E se é uma transgressão à lei, é normal que o mal seja ilógico e, sendo ilógico, ele não tem explicações. A terceira referência que forma a lente por meio da qual um cristão enxerga a vida é a redenção. Desde que o mal entrou no planeta Terra, Deus começou um esforço para que ele seja erradicado e os humanos voltem à condição que tinham no Éden antes do pecado. Esse esforço passou pelos episódios da formação de um povo que representaria Deus na Terra. E mais completamente na vida, morte e ressurreição de Cristo. Disto resulta no trabalho de Jesus como intercessor e, finalmente, na expectativa da segunda vinda de Cristo. Olhando para a criação e para Jesus, nós entendemos nos muitos desdobramentos, mas 3 objetivos claros. Jesus, um pouco antes de ser crucificado, olhou para os céus, e isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, na sua oração ele disse: Pai, é chegada a hora, e o texto ali está claro: glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Conversando com Nicodemos e dizendo aquela frase maravilhosa, conhecida por muitos no mundo cristão, porque Deus amou o mundo, o Evangelho de João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na moldura dessa conversa, ele comparou a sua morte pública
com o levantar que Moisés fez daquela serpente no deserto. Ele é exaltado, ele é demonstrado, ele é glorificado no sentido de demonstração de que ele é o que ele está fazendo. Assim, a glória de Deus a ser manifestada na face de Cristo é um dos objetivos do seu ministério. O outro objetivo do seu ministério é ali dito, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho. O dar o seu Filho está no aspecto da redenção. Nós estamos aprisionados a uma natureza caída. O mundo está preso aos efeitos do pecado, da dor, da morte, do sofrimento, da traição e todas as coisas que nos sequestram a vida. E nós fomos redimidos, comprados de volta. Mas ali, na cerimônia que Jesus participa, nas falas de Jesus, no ministério de Jesus, nas suas pregações e, por fim, na conclusão do seu ministério na cruz, ele se exalta como Criador. Apenas o Criador de todas as vidas poderia, numa só vida, redimir todas elas. Criação, redenção, glorificação, elas estão próximas em Jesus, sem se desligar. E a partir desses fenômenos, fomos criados, precisamos ser redimidos e viver para a glória de Deus, o cristão interpreta todos os aspectos da vida. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não uma constante. Assim João expôs esse assunto. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. O ideal da vida cristã é não pecar. O perdão é a solução de Deus para quando não conseguimos atingir esse ideal. Deus deixou em sua palavra princípios que, se seguidos, podem nos fazer mais resistentes ao pecado. A vida de José é, sem dúvida, uma rica fonte de princípios divinos para esse assunto. Uma das passagens significativas da história de José foi o momento em que ele esteve servindo na casa do capitão da guarda, Potifar. A situação de José ali é de que ele se apresentava de maneira competente, eficiente. Os dons que José tinha, seus talentos e suas habilidades, ele não economizava com elas. Ele não retraía, muito pelo contrário, ele colocava tudo à disposição e serviço, mesmo na circunstância que ele estava como escravizado. José é definido como jovem e de bom porte. José era bonito, de bom porte, habilidoso e longe de casa. Longe de casa não é só saudade. Isso também significa que no momento em que ele foi tentado, não havia absolutamente ninguém que compartilhava dos mesmos valores que ele para julgá-lo. José seria julgado por alguém que não consideraria isso como pecado, talvez. Ou seja, José tinha tudo para pecar, olhando do lado de fora, se considerarmos o que está acontecendo ao redor de José. Mas o destaque ali é o que está acontecendo em José. A despeito de ter sido traído, vendido, escravizado e servindo a uma coisa que não tem nada a ver com o seu sonho, ao ser assediado violentamente pela esposa de Potifar, José tem o invisível diante de si, o Deus que eu sirvo, não vou feri-lo. E naquele momento probante, ele permanece em pé quando Satanás o puxa para baixo. José era o filho preferido de Jacó, nascido de sua esposa amada. O pai dava uma atenção especial para ele. Por exemplo, certa vez Jacó fez uma capa especial e a deu a José, o que provocou muito ciúme em seus irmãos. Mas na vida de José aconteceu algo que é comum entre os seres humanos. Ele estava em um lugar confortável, tinha toda a atenção que poderia ter, morava em segurança com seus pais, mas a vida deu uma rasteira nele. De filho preferido de Jacó, ele passou a ser um escravo no Egito. Deus salvou o Egito antes de salvar Israel do Egito. Antes, muito antes do Egito escravizar Israel e Deus efetuar aquela salvação maravilhosa do livro de Êxodo, o livro de Gênesis mostra como Deus agiu salvando o Egito da fome, mandando um hebreu para lá. Antes de Deus mandar José para salvar o Egito, Deus mandou seu filho, que falou o coração de José e salvou José. A Bíblia descreve a condição de José, mas a parte mais importante da descrição não é a condição de José e nem é o que está acontecendo com ele quando ele está mal ou quando ele está bem, mas o que está acontecendo dentro dele. Sabe, quando você está, por exemplo, assistindo ou vendo uma casa com gelo na janela, você pode saber que pessoas que enfrentam esse tipo de adversidade climática têm que tirar o gelo da janela.
As pessoas que com experiência lidam com isso, elas não ficam saindo na nevasca o tempo todo e raspando a janela, porque isso é desgastante e inútil. Elas acendem a lareira e o calor do lado de dentro impede que o gelo se acumule do lado de fora. Assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser os nossos projetos e planos de reavivar-se. Um coração aquecido do lado de dentro gera consequências do lado de fora. Era o que José era, muito mais importante do que a situação que ele estava. Não há nenhuma dúvida sobre a singularidade da história de José. Ela é, com certeza, uma história digna de uma grande produção. Tem tudo ali. A humanidade está exposta em sua história de vida. As relações familiares conturbadas, afeições mal resolvidas, ciúmes, contendas, raiva, traição, perdão, restauração e vitória. Que história incrível! Mas o que não se parece muito com a trajetória humana neste mundo, lá no relato de José, é um detalhe que não pode passar despercebido. Não há registros de pecados dele na Bíblia. Mais impressionante ainda é a soma de fatos da sua vida. Ele é formoso e é o filho amado em quem o pai tem alegria. A sua vida, em grande parte, foi em companhia de um grupo de homens, 12 ao todo, que levaram um bom tempo para compreender o seu propósito. Sua perspectiva mundana e orgulhosa os levavam a ter atitudes que contrastavam com a firmeza e a pureza de José. Ele foi traído, vítima de uma conspiração, vendido pelo preço de um escravo. Uma parte decisiva da sua história é moldada pela sua vitória diante de uma violenta tentação, e ele vence onde seus irmãos perdem. E ele disse não no lugar daqueles que, em condições melhores do que ele, disseram sim. A sua vitória o gabarita a ser a pessoa correta no lugar correto, fazendo aquilo que absolutamente mais ninguém poderia fazer. E pela sua perfeição, ele salva todos da morte, os que são parte do seu povo e os que não são. Da posição de filho amado, a sua história o leva ao lugar onde os mais cruéis os pecadores se encontram, e ele os ama e revela o sentido dos seus sonhos. Por fim, de junto ao Pai, ele foi até o recôndito dos marginalizados e errantes, mas da masmorra, ele ascende ao trono. Ele viveu entre 12, negado por um, traído por outro, maltratado por todos. Olhando do primeiro momento da sua narrativa até o último, não há defeitos, não há vacilos, não há pecados. Foi violentamente tentado e venceu a tentação. E pela sua vida perfeita e totalmente entregue ao Pai, ele salvou todo mundo. Essa descrição da vida de quem? A gente pode responder se é de José ou pode responder se é de Jesus. Poderia acrescentar que foi vendido pelo preço de um escravo. É a mesma história. A história de José e a história de Jesus não se confundem. Elas foram escritas pelo mesmo autor. E é por isso que você vai ver traços dessa criação. Mas esse projeto não é para a vida de José. O projeto é para a vida de todo jovem cristão, de todo ser humano, para você e para mim, é de que a nossa história reproduza a história de Jesus. Olha para José e pense em quantas vezes nós sentimos vergonha de sermos cristãos. Quantas vezes, quando fomos atacados por o mundo, fomos colocados contra nós mesmos e nos envergonhamos das características do nosso próprio cristianismo. Se fomos feitos para reproduzir a pessoa de Cristo nas nossas atitudes e crenças, envergonhar-se de ser cristão e envergonhar-se de Cristo é a mesma coisa. José sabia exatamente quem ele era. E quando Deus diz para você quem você é, você não precisa de absolutamente ninguém para reafirmar ou para dizer o contrário. Na vida de José, vemos claramente o processo correto acontecendo. Após a Bíblia descrever a situação interna dele, passa a descrever a parte exterior do jovem. O versículo seguinte começa dizendo: vendo Potifar que o Senhor era com José. Assim percebemos claramente a situação interior sendo retratada pelo exterior.
José não forçava uma aparência de cristianismo. A comunhão que ele tinha com Deus era facilmente percebida por quem observava. É útil que pensemos um pouco em quem viu que o Senhor era com José. Potifar era um pagão, certamente idólatra, pois era egípcio. Não tinha o temor do verdadeiro Deus, mas até um pagão percebeu que aquele jovem era diferente. Dentre todos os escravos, José se destacava moralmente, e quando Potifar precisou de alguém de confiança para administrar sua casa, foi o jovem diferente que ele buscou. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Atente para 3 coisas nessa história. A primeira é de que José é jovem e lida com hormônios como qualquer jovem. E aqui há a supremacia da crença. Não é o que José sente vontade de fazer, não é o que a mulher sente vontade de fazer, é o que Deus diz ser certo ou não a fazer. A segunda coisa é a dimensão social da sua concepção cristã. Cristianismo que não se relaciona com as pessoas não é o cristianismo de Cristo. José considera alguém a ser ofendido. Tanto considera aquela mulher como considera o seu Senhor e sabe que na sua relação com Deus o outro deve ser considerado, porque a obediência a Deus sempre trará o bem para alguém. A terceira dimensão é a dimensão da fé, quando José sabe que na presença ou ausência da igreja, ele está sempre diante da presença de Deus. O Deus a quem eu sirvo, e não importa quais são as condições ao redor, o Deus a quem eu sirvo, é com ele que se resolve, é ele que determina e é o sorriso dele que José busca. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de aparência. Todo o período de escravidão não retirou de José o porte de um filho de Deus. Não devemos permitir que as pancadas que levamos da vida nos façam perder a noção de quem somos. Somos príncipes, filhos do Rei do Universo. Todos perceberam que José era um jovem especial, inclusive a esposa de Potifar. Ela começou a encher a cabeça do jovem fiel de propostas indecentes de adultério e fornicação. Satanás lançou sobre José uma tentação que tem levado muitos jovens cristãos a se afastarem de Deus, a sexualidade ilícita. O relato inspirado diz que todos os dias ela o importunava. Aquela era uma decisão que definiria toda a vida futura dele. Se observarmos bem a resposta, perceberemos que a preocupação de José não estava em não desagradar homens. Ele preocupava-se de verdade em não desagradar a Deus. Assim deve ser a vida de cada cristão. Em todas as nossas decisões, devemos ter a preocupação de agradar primeiramente a Deus e, se possível, agradar também os homens. José possuía uma outra coisa que nos seria muito útil: a noção perene da presença de Deus. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar tudo isso, teríamos receio de pecar. Que bom seria se, quando a tentação chegasse e a gente já respondesse não, ela desaparecesse e não voltasse nunca mais. Mas não é isso que acontece. Você percebe na história de José que ela insistia. Não foi um não, foram vários nãos. Muitos pecados são enfrentados dessa forma. A gente não consegue jogá-los pela janela. A gente tem que fazer descer pela escada, degrau por degrau, esmurrando, chutando, até expulsá-los. Então, pecados não se tornam fragilizados. As tentações não ficam fracas. O nosso coração que se fortalece.
Então atente para o que eu vou te dizer. Deus não faz de você uma pessoa forte. O que Deus faz de você é uma pessoa tão consciente da sua fraqueza que Ele é forte no seu coração para enfrentar a tentação. Numa fórmula simples, quando Jesus mora no seu coração, Satanás bate nessa porta e você pede para Jesus atender. José não apenas fugiu da mulher, ele fugiu para Jesus. Todos os dias somos tentados como José. Talvez não na mesma modalidade de tentação, mas certamente somos tentados. O inimigo não desiste de nos vencer. Constantemente inventa novos métodos para nos derrubar, fabrica tentações personalizadas com as quais tenta nos tirar dos braços de Jesus. Sempre me perguntava por que a história da vida de José começava a ser contada no capítulo 37 de Gênesis e era interrompida pela história de Judá e Tamar no capítulo 38 e era retomada no capítulo 39. Se formos atentos, perceberemos que o capítulo 38 temos uma história de um homem que foi derrotado espiritualmente pelo pecado sexual. E no capítulo 39 temos a vitória de um jovem sobre o mesmo tipo de pecado. Deus queria estabelecer uma comparação entre as duas histórias. Judá e José constroem histórias da humanidade. Um oposto ao outro nos capítulos que são vizinhos na Bíblia. Um foge da presença, foge da igreja, foge da comunidade de fé, não resiste à tentação, faz tudo o que classificamos como errado e Deus o salva. José faz tudo o que é correto, enfrentando problemas muito maiores. E Deus não apenas o salva, como salva a todos através dele. Assim as nossas histórias se encontram nessas paisagens bíblicas em um só Salvador. As histórias podem ser muito diferentes. O Salvador é o mesmo de todas as histórias que, com sua caneta redentora na mão, pretende escrever os capítulos da nossa vida. As maravilhas disso é que, olhando para o mundo, ele parece ser a arte de desenhar sem poder usar borracha. Olhando para Deus, para a história de José, para a história de Judá, Deus também não usa borrachas. Ele nos dá novos cadernos, reconstrói histórias e nos fazem úteis para Ele. José está aí porque José é você, você é José. E você enfrenta desafios. A fonte é a mesma. Não se desligue dela, se apegue à fonte e seja uma também. Impressionante. Essa é a história de José. Essa é a história de Jesus. Ao olharmos para o texto bíblico, percebemos José sendo um modelo, um tipo de Cristo no primeiro livro da Bíblia. E a história da redenção é uma história bem-sucedida nele. A história de José tem um autor. E este autor não se dispôs a escrever nele nada diferente do que a sua própria história. A maravilha disso é que essa tem que ser a nossa história, a minha e a sua. E não importa quantas coisas diferentes de Jesus já existem nela, a partir do parágrafo em que nos entregamos a Jesus, ele começa a escrever com perfeição. E quando falhamos em permitir a sua escrita, ele apaga e recomeça.